histórias interligadas. Capítulo 3. Cansado e ainda mais debilitado, com a proximidade de seu 17º ano de vida, William, depois de refletir muito, pede encarecidamente aos seus pais apenas uma coisa: que considerem levá-lo a um parque pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Aquele cárcere, mesmo que fosse para ficar protegido, já não era mais suportável. O pouco de contato que ele tem com o mundo lá fora era apenas através de uma janela de carro em movimento, quando se deslocava para mais uma de suas intermináveis consultas ou as incansáveis sessões de fisioterapia. Esse pedido do William veio justamente quando seu médico deu uma notícia nada agradável aos seus pais. Após uma reunião para explicar a situação atual de seu filho, onde explicou que William possivelmente não teria mais de 1 ano e meio de vida. Tamanho era o avanço dessa doença devastadora. A qualquer momento, seu quadro se agravaria de tal forma que não haveria mais uma reversão. Abalados, o casal resolveu não falar nada, pelo menos por enquanto. Assim iria poupá-lo de mais essa dor. Contrariando o que eles decidiram até aqui, viram que aquela superproteção já não fazia tanto sentido, pois eles fizeram o que fizeram até aquele momento com a esperança de que um milagre aconteceria. Pelo menos Rebecca pensava assim. Então, em comum acordo, foi concedido a William que ele frequentaria o parque algumas vezes a partir de agora. Com os olhos umedecidos e brilhantes, por estar imensamente feliz, fez com que a dor que sentia naquele momento ser abafada por sua felicidade, não impedindo de sorrir, festejar e até mesmo gargalhar. Como uma simples permissão para se visitar no parque pode deixar uma pessoa tão radiante. Donato até pensou em voltar atrás da promessa feita, pensando nas consequências que um passeio poderia trazer ao William. Nesse instante, Rebecca, que sempre foi tão submissa, fez com que ele engolisse o receio e se calasse, após colocá-lo no seu devido lugar. Muita coisa entalada foi dita por uma pessoa que aguentou calada por anos. Desaforos e discordâncias mal digeridas foram despejadas sem dó ou qualquer filtro de controle moderado. Tudo isso fez com que ela programasse às pressas o passeio com seu filho. No dia seguinte mesmo, convocou a enfermeira que ajuda há algum tempo e o motorista da família para que eles ajudassem a deslocar o William e também aproveitassem o dia ao lado deles. Assim, ele desfrutaria do parque como se deve. Como sempre, Donato preferiu colocar a culpa em seu trabalho e fugir do passeio, que provavelmente o deixaria desconfortável. Para melhor deslocar William até um ponto específico no parque, eles levaram a cadeira de rodas, que ultimamente vem sendo usada com mais frequência. Acharam um lugar incrível, um pouco mais elevado, porém com uma vista perfeita. Ilustrava centenas de copas de árvores, se estendendo até onde a vista poderia ir, além de uma agradável corrente de ar que trazia consigo um aroma incrível da vegetação dos arredores. Com um pouco de paciência e cuidado, retiraram William da cadeira de rodas, colocando-o em sua cadeira de vime preferida. É nela que costuma, ao final das tardes, conversar por horas. Ao lado de sua cadeira, uma toalha foi estendida no gramado, e uma cesta carregada de guloseimas também estava presente. Foi emocionante ver William inclinando a sua cabeça e olhando para um céu azul, com quase nenhuma nuvem para se contar. Aquele dia estava perfeito. Até a natureza cooperou, fazendo o seu melhor. Surpreendido, William olhou para todos os lados, registrando cada momento que chamasse sua atenção. Desde uma corrente de vento mais atrevida, que ousou envergar uma árvore solitária mais fina, quase até o chão, até o pular de um peixe robusto, que elevou o som ambiente com o seu pulo acrobático na água. O fez sorrir, como sempre. Cada detalhe visto registrado por Rebecca. Não teve com ela não dar alguns passos para trás e se emocionar vendo cada detalhe de um ângulo privilegiado. Como algo tão simples faz seu filho se iluminar tanto e esbanjar felicidade. Apesar de tudo, como pode? As inevitáveis lágrimas se fazem presente, com tudo que vem acontecendo, mesclado com esse momento tão mágico. A briga foi boa para se recompor antes de se aproximar novamente e continuar participando daquele momento tão especial.
junto com seu filhote. William se encantava com tudo. Até vendo pessoas se divertindo, o fazia feliz. Quando, inesperadamente, ele leva um esbarrão. Era uma pequena menininha que saiu em disparada depois de soltar a mão de sua mãe. Enquanto sua mãe vem se aproximando para pedir desculpas, a garotinha, vendo a situação de William, não pensa duas vezes e pergunta a ele: "O que você tem? Você está doente?" Encabulada, a mãe da menina tenta interromper, pedindo desculpas outra vez. William apenas sorri e responde à pequena sem rodeios: "Eu nasci assim." A menina já engata outra pergunta indelicada e ingênua, deixando sua mãe sem reação novamente e extremamente envergonhada. "Se você é desse jeito, então você vai morrer?" Provocando um silêncio imediato, onde todos olham para uma só pessoa naquele exato momento: William. Como sempre, ele não deixa de surpreender a todos. Sorri e responde à pequena garotinha, com a maior naturalidade: "Sim, princesa, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque estou muito feliz por ter te conhecido, nesse lugar tão bonito e especial." A garotinha apenas diz: "Peraí." Em seguida sai disparada, deixando sua mãe sem saber o que fazer. Mesmo antes de começar a se preocupar, a pequena criança já estava de volta, com as mãos para trás diante de William. Sorri e estica um dos braços, lhe oferecendo uma pequena plantinha, um dente de leão. Surpreso, pois aquilo acabou se tornando um símbolo pelo momento tão singular. Após pegar a pequena florzinha amarela, William ainda recebeu um beijo na bochecha, de tal figura tão apaixonante, que saltitante pegou na mão de sua mãe e seguiu em frente, não deixando de se virar algumas vezes para dar um tchau ao William, antes de sumirem completamente após se virarem à direita de um arbusto, a alguns metros à frente. Rebecca, a enfermeira e o motorista não sabiam o que falar naquele momento. Sendo assim, ficaram mais algum tempo contemplando o lugar, antes de partirem de volta para casa. Já em casa, William, após tomar um banho e medicação, pensa: agora é descansar. Como o dia foi maravilhoso, porém cansativo. Rebecca se aproximou e perguntou-lhe, sem saber como fazer a pergunta que gostaria. Vendo sua mãe indecisa e confusa, tentando formular uma pergunta, William se antecipa e diz à sua mãe: "Você quer saber?" O que eu respondi com convicção para a garotinha: "Não é, mãe?" Continua ele: "Sim, eu vou morrer. E acho que logo. Eu sinto isso. Não precisa ninguém me contar." Sua mãe coloca a cabeça em seu peito, chorando em seguida. Ele a consola dizendo: "Não precisa chorar. Acho que era para ser assim. E eu tenho certeza que de algum jeito, quando eu me for, vocês terão uma forma de me ter por perto. Eu sempre vou estar presente." Naquela noite, Rebecca adormeceu do mesmo jeito que começou, abraçada com seu filho e com a cabeça em seu peito. Fazia muito tempo que mãe e filho não dormiam tão bem. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende o canal a quem ainda não nos conhece. E não deixe de comentar, tá bom? Veja também na descrição abaixo o link de um método que vem ajudando várias pessoas a ter uma renda extra. Até a próxima, aqui no Achei a História.